Bom, estamos aqui com o pastor Adélcio José Oliveira Filho, pastor Luiz Fábio Alves da Silva, e eu, pastor Hélio Nunes Jesus, para gravar o nosso primeiro programa, né, no formato que a gente acredita que é o ideal. E hoje com os três amigos aqui, né? Esse sim, a história da gente tá trançada, né? Como uma boa trança. Ela é feita uma parte sobre a outra, né? Até que lá na ponta você pensa que é uma coisa só. Apesar de cada um ter a sua caminhada, a sua história, o fato é que eu e esses camaradas aqui, nós estamos trançados por Deus numa história de vida comum, né? Quando nós estamos trabalhando juntos, nós estamos de alguma forma ligados, nem que for de alma. Ou porque conhecemos as mesmas pessoas, ou porque trabalhamos pela mesma causa, ou porque nossos filhos nos conhecem a todos e nos amam. Então, eu não tenho dúvida que os filhos do Fábio amam a mim e ao pastor Adélcio, os meus filhos amam Fábio e Adélcio, e os filhos do Adélcio amam a mim e ao Fábio. Nossas esposas se conhecem, se amam e se respeitam, e nossas igrejas são co-irmãs. Nós Nós. quase vivemos a mesma vida. Quem está de fora dessa conversa não tem noção, nem nunca vai ter noção do que significa isso estar aqui, ou isso que está acontecendo aqui. Essa mesa para nós. Para a maioria das pessoas, isso aqui é uma coisa comum, mas para nós, isso aqui é muito grande, muito forte, por conta de que temos uma origem muito humilde, todos nós. Nós temos um caminho de humildade. Lá no começo começamos muito pobres, muito humildes, no mesmo lugar no Evangelho, na mesma vila, na mesma igreja, com os mesmos pais na fé. Então, nós sabemos exatamente quem é o outro, né? Quem éramos nós. E hoje nós estamos em uma das três igrejas gravando um momento importante para nós, né? Um novo começo, né? É um momento novo, um momento que nós nunca imaginamos na história que aconteceria. E o Pó de Casa, né? Que é inspirado no nome da igreja aqui da Casa Branca, né? É isso, é um recomeço, é uma novidade para as nossas vidas, como tantas novidades que Deus tem nos dado, né? E as nossas novidades são muitas. A gente sabe quando o outro comprou o primeiro carro, a gente sabe quando o outro aprendeu a dirigir, na verdade, né? A gente sabe quando o outro casou, teve o primeiro filho. Cada coisa nova. Quando comprou a primeira mesa analógica boa, mesa de som para a igreja, ó. Quando comprou o primeiro microfone de qualidade, né? E isso tudo aí é muito importante para nós. Hoje a gente está, a gente que viu a história da igreja por todos esses anos aí, viu a igreja brasileira acontecendo, né? Porque a gente está na igreja de 1970 e tantos para cá. 1970 e poucos, na verdade, para cá, né? Perto de 1980, a gente se converteu. E de lá para cá a gente viu, são mais de 45 anos vendo a igreja brasileira acontecer, vendo uma grande transformação. E a gente estava no meio disso, né? Então são esses caras que estão aqui. Vou deixar cada um falar um pouquinho aí para eles se apresentarem e falar o que quiser aí. Del, você que é o chefe aí. Não, pô, eu já falei, já tem um É, programa todinho meu, então. então vai lá, Fábio. Bom, pastor Hélio, é um prazer estar aqui contigo, com os amados de Casa Branca. Pastor Adélcio, nosso querido sempre pastor Adélcio, ser humano maravilhoso. Ou ama ou odeia-o, mas ele é uma pessoa maravilhosa, pelo menos para os seus amigos, né? Nós sabemos disso. Queria dizer que é um prazer estarmos aqui e vamos fazer
esse diálogo, que não é um monólogo, esse diálogo de conversa aqui. E eu quero dizer que eu venho com um propósito no meu coração de convém que o cordeiro continue sendo o que ele é, o leão. Glória a Deus. Esse é o alvo da nossa vida, porque toda a finalidade nossa é exaltar o nome do Senhor Jesus. Então eu quero falar hoje aqui sobre esse resgate singular, pleno, sem qualquer outro subterfúgio, que é em Jesus, né? Quem éramos nós? Eu poderia dizer que houve um homem cujo nome era João, diz o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho que é de Jesus. Houve um homem cujo nome era João, ele não era a luz. Nós sabemos que nós não éramos a luz, nós estávamos no caos, nós estávamos nas trevas, mas superabundou a graça desse maravilhoso Jesus sobre nossas vidas. Então é um prazer estar aqui com esses meninos maravilhosos, estar aqui na parte técnica, não estão aparecendo, deixar aqui gratidão, e isso é o resultado do efeito das garras da graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimentar a turma aí. Boa noite, né? Aqui para você que não sabe, nós estamos à noite aqui. E é um prazer estar de volta. E vamos ver o que o Espírito de Deus vai nos ajudar a fazer, né? Eu tenho muitas, assim, sou muito reticente, né? Eu demoro para ter um pensamento legal, leva 3 dias para... Mas agora já foi. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que o Senhor Deus vai nos ajudar a fazer aqui, tá bom? Quero deixar claro que quanto menos vocês dois pensarem, para mim, melhor. Eu não tô muito preocupado que vocês vão pensar muito. Se dependesse só de mim por mim mesmo, quanto mais vocês, vamos dizer assim, quanto mais bobagem falar, vai ser ótimo para mim depois, né? Porque os cortes vão ser todos meus. Então, então pode ficar sem pensar à vontade. Mas que negócio é esse? Que tampa marca aí? Que fone é esse aí atrás de você? O que é que você falou aí? Esse aqui ganha quem vem dar uma entrevista aqui. Não é verdade isso. Não então, é verdade como isso. A segunda entrevista, quer dizer, já era para ter 2. Não é verdade isso aí. Então nós estamos ganhando esse hoje aqui de brinde. Não é verdade isso. Não vai rolar. Não vai rolar. Deixou a nota aqui? Camarada, eu tô em São Paulo. Eu não sei por que Ligo pra ele. Você que Ou ligou. ele que ligou pra mim, nem mais. Liguei pra convidar pra vir aqui. E o camarada falou: você tá onde? Não, tô aqui e tal, tô aqui na Santa Efigênia e tal. Me vê uns negócios aqui pra igreja. Nossa. Pô, compra um fone de ouvido tal pra mim aí, eu tô precisando, traz pra mim aí. Aí eu pego lá com você então na quinta-feira. Quinta-feira é hoje que a gente tá gravando isso aqui. Eu falei: beleza, né? Beleza. Falei, comprei o fone, né, pra ele. Trouxe o fone pra ele hoje. Comprei reclamando, né? Comprei murmurando. Porque falei pros meninos lá na hora. Falei, me ferrei. Porque esse cara me pede esse negócio. Eu não tenho como cobrar isso dele. Ele vai falar que vai pagar, mas eu não tenho coragem de cobrar. Não vou poder receber essa droga. Vou ter que levar pra ele esse negócio. Tomei bica. Por que eu liguei pra ele? Tome. Beleza. Não, ligar não é problema. Você ligou do lugar errado. Trouxe o fone pro cara, beleza. O que ele fez? Chegou aqui. Eu tinha convidado ele e pastor Fábio, pastor Adelso, pastor Fábio, pra vir pra esse programa aqui, pra gente fazer esse momento aqui. E aí o que acontece? Hoje chega aqui esse boca aberta do Everton, me entrega pra ele o fone agora, no começo do programa. Mas de boa. O que ele faz? Põe do lado ali. Quando o outro chega, ele mostra pro outro: quem grava aqui ganha um fone desse. Mas pra você acho que não cabe. Aí. Ainda falou que não cabe na cabeça do outro porque o outro é cearense. Esse tipo de coisa, esse tipo de bullying. Quer dizer, primeiro que nós não dá fone de ouvido pra ninguém aqui, viu? Não dá fone de ouvido pra ninguém. Os aqui. próximos não vai ter? Não vai ter pros próximos. Já fica sabendo se for vir de novo, né? Bom, e se você que for convidado para estar aqui conosco, se Deus quiser, vai ser uma benção aqui, você não vai ganhar nada, viu? Você vai ganhar nada.
Põe na sua cabeça que você não vai ganhar nada, viu? Eu vou pôr na Só minha. pra constar. Aí, ó. Eu vou pôr na minha. Mas é isso aí. Tô com meus amigos aqui. Fábio Você Del, falou em essa Santa galera. Efigênia. Ah, Eu lembro uma vez que nós fomos lá, não sei o que nós fomos fazer lá, eu pedi pra você ir comigo. Né? Nós estávamos começando ali, acho que na Travessa do IP. Ou tava indo lá pra Michel Cadiche. Michel Cadiche. Lá, o GP não tinha vindo. a igreja era novinha ainda. É Michel Cadiche. Ou talvez através do IP, porque ele já estava lá, né? E aí eu pedi para você ir comigo, fazer alguma coisa na Santa Efigênia, mas... Gente, é assim, se você sai comigo e você não fala que você quer comer, você vai passar fome, porque eu não como em São Paulo, eu não como em lugar nenhum, fora da minha casa. É muito difícil. É muito difícil. Não é questão de ser pão duro, não é? E É questão de ser pão duro, sim. Não é não. Ó, É esse questão de ser pão duro, sim. Ó, Eu vou te falar. Esse Vai, rapaz, continua. Esse rapaz estava É. lá comigo, nós fomos fazer um... Quantos e anos era faz assim, isso? Fala quantos anos faz mais ou menos. Ih, rapaz, faz mais de 30, hein? Mais de 30 anos. É, aí nós estamos lá e ele... Descemos lá na Santa Efigênia, começamos a andar e ele começa a passar mal. Passar mal e era cedo, é um dia meio nublado, sabe? Tava frio. E eu tô correndo lá e tal. E falei, o que aconteceu, velho? Eu tô passando mal, não tô bem. Né? Mas não falou o que era. Eu falei, vamos tomar um café, de repente, um café. Aí levei ele numa padaria ali na Santa Efigênia mesmo, na esquina ali, não é? Aí tomou café e tal, não sei nem o que foi que ele pediu lá, mas eu não tinha mãe. Essas coisas de ser generoso, né? Eu vim aprender, não é que eu não era generoso, eu vim aprender um pouquinho mais com o pastor Hélio. Pastor, me deu um negócio aqui, né? Então ele é bobão assim. Ele é generoso. Não é bobão, é trouxa. Então tudo, esse camarada deve conhecer. Olha, eu falei com quem eu falei? Falei com o futuro marido da minha esposa, da minha filha, se Deus permitir, né? Falei, não, aquilo lá não liga para aquilo, que ele é bobão, é trouxão. Ele deve conhecer São Paulo, pelo menos 30 hospitais ele deve conhecer. Uns 30, assim, mas não é conhecer de saber o nome, de conhecer de ir lá, ficar lá, e passar o dia lá, levar a gente para lá. Daí o pessoal já pegou essa manha, né, e abusa. Mas ele não se deixa, assim, não faz por obrigação, ele faz por prazer, né? Por prazer, ele tem prazer em fazer esse tipo de coisa. E eu não. Então, por exemplo, um pedreiro estava trabalhando na igreja e terminou o serviço, ficou um resíduo lá para ele receber. E ele ia viajar para Bahia, o Valdir Martins. Ficou lá um dinheirinho lá. Aí eu não tô nem esquentando a cabeça, eu vou pagar, né? Já tô com o dinheiro lá, não é? Pago semana que vem, pago na outra. Né? Acho que ele não tá precisando, não. Aí a esposa dele me ligou. Pastor, não sei o quê, o Valdir vai ter que viajar, né? Vai ter que ir para Bahia, né? Ver lá um negócio lá que aconteceu. Irmão, amém, vamos estar orando para ele fazer uma boa viagem. Amém, pastor, esteja orando por nós. Né? E desligou o telefone. Aí eu falei, o irmão vai viajar, o irmão vai viajar. O rapaz, temos dinheiro. Rapaz, tem que pagar o irmão, que ele vai viajar. Eu acho que foi por isso que ela ligou, né? Ela, simplesinha, né? Não quis, assim, cobrar o pastor, né? E eu ali de boca aberta, cara, boca aberta, né? Era para ter... terminou o serviço, pagar. Paga o cara. Né? Mas boca aberta, o Bastião, nós temos um campeonato lá, o campeonato de dominó, eu sou atual campeão, por sinal. O campeonato, o troféu Bastião. Ele também emprestou dinheiro para a igreja, emprestou dinheiro para a obra. Aposentado, hein? O senhor aposentado e tal, tinha um resíduo lá, apresentou, pagou lá, mandou lá para a igreja tal. Aí, estamos lá andando, o Bastião sempre estava andando comigo com a Brasília dele, para lá e para cá. Aí chegou um dias depois, né, que ele tinha dado o dinheiro, vamos pôr aí, uns 2 meses depois, né? Sebastião, essa semana a igreja paga você. Graças a Deus! Até ajoelhando no meio da rua, ali na frente da casa do Toninho. Ajoelhou na rua? Senhor! Obrigado, mas é bobeira, irmãos. Então assim, não é personalidade, né? O jeitão, né? Então você andando com pessoas que têm esse feeling, você acaba lembrando de fazer muitas vezes, né?
acaba aprendendo a viver. Né? E é isso que ajuda, é isso que a igreja é um lugar cheio de gente doente. Por isso que eles estão lá. Só que a doença de um não é a doença de outro. E aquilo que um tem a cura, o outro tem a doença. É um negócio estranho que Deus faz, né? Então, esse cara aqui, ele tem a cura para o outro, que é doente. E o outro tem a cura do outro, que está doente. Então, vai fazendo essa... É o corpo, né? Vai fazendo essa troca. Essa troca. Um vai curando. Por isso que o Senhor fala, né? Comunicai com os santos nas vossas necessidades. Fale com os santos. Você está precisando de alguma coisa, vai lá e fala, olha, ora por mim, eu estou precisando disso. Porque o pastor, os pastores, de modo geral, o espírito de revelamento deles geralmente está em curto. Eles não conseguem adivinhar. Não é? E tendo gente que comunica, gente que faz, né, igual nós estamos vendo aqui, gente que faz, nossa, tira as pessoas que fazem as coisas na igreja, que a gente não vê. Vai ficar uma sobrecarga enorme nas costas do pastor. No comecinho é uma benção, porque 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, você leva de boa. Agora um lugar com 200 pessoas, 300 pessoas, se não tiver quem ajude, se não tiver gente que dê a mão, dê de ombro, é complicado. Não acontece a igreja. Não, fica difícil. O pastor difícil. adoece, morre. Olha, estava vendo uma estatística, né, de a maioria dos pastores de tempo integral, a maioria morre na igreja. Ou caiu do telhado, ou caiu da escada, ou caiu uma viga na cabeça dele. Já vi acidente assim, já vi gente falando isso. Então, porque ele está ali, ele tá assim, pregar a mensagem. Você entra agora tem esse chat GPT aí, né? Nossa, você joga um assunto lá, ele monta, dá ilustração, né? Eu quero uma ilustração histórica de fato real de alguém que passou tantos dias no mar e apareceu e foi salvo e tal. Ele aparece, ele monta lá para você bonitinho. Isso é fácil. Agora, pastorear, se levantar de madrugada para expulsar demônio, para levar alguém no hospital, como já aconteceu com todos nós aqui, não é? E ainda tomar um pé nas costas. Não quis dizer pé nas costas, não. Mas é pé nas costas, vai. É muito fácil. Né? Assim, pregar é muito fácil. Agora, pastorear é outra história. É mais. E eu estou aprendendo, né? Essa coisa de ser pastor. Né? Outro dia, isso vai pro ar, né? A gente fala da vida dos outros aqui. Outro dia eu falo. Não. Então, que legal. Isso aí que você está falando, vou aqui provocar o pastor Fábio. Você está falando sobre pastorear. Então vamos falar disso aí. Ele, a princípio, está falando aqui de mais de 30 anos atrás, quando a igreja dele ainda, que está com 35 anos hoje, sua igreja, né? A igreja 92, né? 33 anos que você fez aniversário agora, não foi? 33 anos. A igreja dele ainda novinha, né? Os primeiros anos mesmo. E eu lá ainda novo, né? Nem sonhava que um dia ia ser pastor. E ele andava com a gente meio que batedor dele, né? Ia junto. Eu nem sabia, mas ali Deus estava me ensinando as coisas, né? Eu não sabia o que fazia na Santa Efigênia, né? Já tinha morado até em São Paulo, mas esse cara que esse cara, porque nós é amigo, tá? É o pastor Adelso que estou falando aqui. Ele que me ensinou a ir na Santa Efigênia para comprar instrumento. Eu conhecia outras ruas lá, né? Consolação para iluminação, etc. Florencio de Abreu para ferramenta. Mas a Santa Efigênia para equipamento eletrônico foi o pastor Adelso que me ensinou, porque ele já sabia, né? E a gente ia com ele grandão, eu menor, e ele andava igual um foguete, ele era grandão e magrelo. Agora que depois ele encorpou, né? Vai pegando idade. E eu andava com ele, rapaz, e o cara andava o dia inteiro sem comer, ele não pensava nisso, ele estava focado no que ele tinha que fazer. Então todo mundo saía com ele e falava assim, vai passar o dia sem comer, ele não vai comprar nada. Ele não está nem aí. Então ele pegou fama por causa disso aí, mas é isso que ele está falando, ele não pensava nisso, ele estava focado ali, né? Com o tempo foi mudando, agora a gente chama ele para sair e ele fala assim,
Vamos comer aonde? Ele não vai pagar, mas ele vai querer comer, entende? É diferente, mudou. Ele ainda não paga, mas agora ele come, né? Então, mas é isso, ele foi aprender. E isso é que é legal, né? Quando você ouve falar de discipulado, o discipulado, meu irmão, o discipulado é fundamento para se formar pastores. Não se formam pastores no seminário. Eu tenho uma mensagem, o camarada mandou lá, o Jonathan mandou de Portugal, da Irlanda para mim uma mensagem, um camarada falando isso, vou repassar para você. Ele falando sobre o seminário, e ele fala na mensagem dele, né, não me lembro o nome dele, ele fala que os seminários são, existem por conta da falha da igreja. Porque é a igreja que deveria formar os pastores. Então hoje muitas igrejas formam pastores no seminário. E eu digo mais, eu digo que ainda que existam seminários para formar os pastores, as faculdades de teologia, para você adquirir um pouco mais de conhecimento, mas o fato é que pastores não se formam lá. As igrejas deveriam selecionar quem vai, já mandar só gente com chamado, que a igreja local identificou, os líderes locais identificaram o chamado, e esse chamado, então, ele vai ser aprimorado. Mas pastores nascem da escola bíblica da igreja. Aí dê o nome que você quiser, escola dominical, etc., mas tem que formar na igreja e será aprimorado com o tempo, né? O discipulado é a base de formação de um pastor, porque você vai andar com um pastor ideal, que tem um chamado, que está comprovado de vida com Deus e vida na igreja, que cuida de gente, que ora pelas pessoas, que dá vida na causa do evangelho, de preferência alguém que não esteja ali pelo motivo errado, né? Mas que realmente ame as almas. E você andando com esse camarada, você vai sendo treinado para que quando você estiver em campo, você saiba mais ou menos o que fazer, porque aí vai vir a experiência própria. E é isso, né? Andando com ele, experiências como essa de Santo Ifigênia, é lição de vida. Por mais que, ele errou naquele tempo que ele não sabia lidar com a gente nesse sentido, né? Também era novidade para ele. Até ele aprendeu com isso. E depois, quando chegou a nossa vez, nós aprendemos a partir daquilo. A partir daquilo nós aprendemos. Sendo certo ou errado, a partir daquilo ali você sai aprimorado. Então, até quando o camarada não faz o que seria o ideal, na nossa opinião, você está sendo treinado pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Então, desse mesmo tempo e nessa mesma pegada maravilhosa aí, nós temos Fabinho aí com milhares de experiências nesses mais de 40 anos com Jesus. E quantos anos tem só a sua igreja? Mas já era pastor auxiliar, já há muito tempo, quando foi pastorear como titular. Só a sua igreja, pastor, quantos anos tem hoje? 24 anos. 24 anos a igreja dele. Mas ele já era pastor. Pastor Fábio é pastor hoje já há mais de 30 anos, né, Fábio? Mais de 30 anos, contando com a primeira igreja, que ele já era auxiliar lá. Já era pastor auxiliar na primeira igreja. E então, camarada com mais de 30 anos de ministério, mais de 24 anos como pastor titular na igreja local. E detalhe, na mesma igreja, hein? Aqui todo mundo tá na mesma igreja, sem ter saído. É a mesma igreja que abriu e está até hoje lá cuidando do povo, passando todas as situações. Vendo a igreja nascer, né? Estando lá quando ela nasceu e carregando, passando por tudo até hoje. Então, conta aí para nós, a partir de tudo isso que você ouviu aqui, inclusive com esse camarada, coisas que talvez você já tenha experimentado, pastor. Bom, pastor Hélio, e os nossos ouvintes, uma coisa é clara e certa pastor, ouvindo as palavras do pastor Adelso, as suas palavras, eu fosse para dar um tema, eu daria o tema a todo um rastro deixado, né? Rastro esse que nos aponta um norte, nos aponta um caminho, né? Quem éramos nós? E nós somos exatamente o resultado de uma matemática da cruz. Nós somos o resultado dessa matemática da cruz que alcançou um grupo de jovens
de adolescentes, nem jovens. Na não éramos verdade, ainda. muitos de nós crianças. Crianças, outros adolescentes, né? Juniores adolescentes, eu fui com 15 anos. Então, dia 5 de outubro de 1980, Jesus me alcançou. O tema da mensagem era o bezerro de ouro, ministrado pelo nosso querido Deusdete Ferreira, pastor Deusdete Ferreira, que era obreiro do pastor Mauro Damasio, falecido e saudoso pastor Mauro Damasio. E aí veio com o pastor Joel para Ferraz, Joel Arcanjo e a Sandra Zaleski. E ali Jesus nos alcançou, né? O bom nessa fala de vocês, eu vinha meditando agora há pouco, vindo para cá, no que diz Provérbios 27:6, que diz que é melhor as feridas feitas pelo que ama do que o beijo enganador. O bom é que nós três, pelo menos aqui, nós sabemos que sempre fomos verdadeiros. Graças a Deus. Um para com o outro, ou seja, sem falsificar a palavra, sem fugir da direção da palavra, tendo ela como nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Pois tudo pode passar, mas já existe no decálogo da lei escrita e mais ainda espiritual, que tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Dizer, querido, que foi um motivo de muita alegria quando Deus começou a alcançar em Ferraz. Eu acabei de passar hoje, exatamente, fiz questão de passar por ali, eu vim pelo viaduto Suzano, mas eu falei, eu vou passar onde há 33 anos atrás, com um carrozinho pegando fogo do Edmilson, o pastor Clóvis, saímos nas ruas convidando o pessoal para inaugurar a terceira igreja quadrangular, né? Comendo um pãozinho, né, tomando tubaína e convidando há 33 anos atrás o pessoal estar na inauguração de onde é hoje a terceira igreja do Evangelho Quadrangular. Afirmo, e com números provados, são 26 igrejas, bem dizer, que já saíram por causa daquela primeira porta que se abriu lá no Seu Maçu, família Teixeira, que foi o instrumento. O diabo não conhece, mal ele conhece o presente, o futuro ele não conhece, só pertence a Deus. E naquele dia, Deus decidiu alcançar a mim, e daí veio toda uma família que Deus foi alcançando, vizinhos, familiares, primos, tio, mãe, pai. Então, essa coisa gostosa de que o ferro com o ferro se afia, teve um momento que nós nos afiamos. Sim. E amigo, aquele fala a verdade, falamos a verdade um para o outro, eu para o pastor Adelso vice-versa. Então, essa coisa gostosa de andar na verdade, do que diz Efésios também, não mintais uns aos outros, sempre procurando dizer a verdade, mesmo que pareça que doa, mas o tempo nos traz uma reflexão. Então, eu sei que é um prazer estarmos aqui, somos o resultado dessas garras da águia simbolizada em Jesus. Deus disse, certa vez se comparou uma águia, né? Eu sou aquele que vos carregou, como a águia carregou o seu filhote. Agora, para nós é a igreja, não é mais Israel. Então, é Jesus que tem nos trazido até aqui e vem nos buscar como a águia de rapto e nos leva, que é um dos pontos doutrinários dessa igreja, que não é uma placa, mas dessa igreja que é o néctar de um evangelho, que é a salvação do homem, é a cura, ou o batismo com o Espírito Santo e a doutrina final, que é o arrebatamento, que é o que nós queremos. E continuamos pregando isso até hoje, né? Estamos a um passo talvez 3 dias faltava para o pessoal entrar na terra, que era o sonho deles, era entrar na terra. E o Senhor disse, olha, quando os pés daqueles que tocarem as águas, os sacerdotes, automaticamente as águas vão se afastar. E foi isso que Deus manifestou. E eu quero dizer, Deus usou alguém para molhar os pés, alguém molhou os pés para que hoje nós estivéssemos aqui, né? Então eu sou grato a Deus, no nome da minha família, dos meus familiares, porque um dia esse evangelho chegou até nós em Ferraz de Vasconcelos. Depois foi para as escolas, foi para os becos, para as praças, para as vielas, enfim. Quem viu o pastor Adelso acorrentado dia de sexta-feira, né? Chegando na Praça da Bíblia, toda acorrentada, e nós fazíamos um culto lá dia de sexta-feira, coisa que nós ia tá tudo doido. Mas exatamente isso nós entendíamos, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nele, no evangelho, se descobre esse poder. E o poder está no evangelho, não está numa placa denominacional, seja Assembleia Batista, Presbiteriana, seja que for. Não, o poder está no evangelho. O que transforma homens, o que transforma a vida, pastor Adelso, pastor Hélio e amados amigos e irmãos que nos ouvem, que estarão ouvindo, acompanhando esse podcast,
aqui em Casa Branca, é de entender que nós somos o resultado de um evangelho que deu certo. Deu certo por quê? Porque o evangelho não é de homem, não é de uma igreja. O evangelho é do reino. O evangelho é a graça boa do Pai. Glória a Deus. Então, eu me alegro em ouvir, quando você fala de ir a Santa Efigênia, eu lembro uma vez, eu trabalhava na Hipólito, e a Cepatário veio passar pela casa do pastor Adelso, quando ele morava na Travessa João Batista lá. E eu saía da Hipólito, cortava o São Lázaro, subia ali e entrava na casa dele para tomar um café. E aí, essa coisa gostosa, nós dialogando, conversando, e ver o que Deus foi fazendo, mudando família, depois Deus deu condição, ele casou, vimos ele casar na nossa frente. Né? Um milagre. De Deus, casou com uma pessoa maravilhosa. Deus foi Pastor bom, Adelso Deus foi bom demais para com ele, irmãos. Pastor Adelso era muito feio. Deus foi bom muito demais. feio, viu? Deus foi bom. Pensa numa pessoa inverso. Aí Deus usou a pastora Edneia para ir dando direção. Né? Não, deu 3 inacreditável. filhas maravilhosas. Não, as né? meninas são bonitas. As nossas filhas são né? bonitas. Nossas as filhas. 3 meninas maravilhosas. Né? Nossas filhas, é isso mesmo. Então Deus foi bom. Lembrando que todas aquelas coisas nos serviu, querido, para nos dar a maturidade. Eu costumo dizer, inclusive eu postei hoje, que o dom, esse dom de Deus, é algo tremendo, né? É algo que irrevogável, ou seja, o dom de Deus caiu sobre nós. E esse dom é irrevogável. Mas o caráter precisa ser regado, precisa ser cultivado. Então, eu acho que esses 45 anos, pastor Hélio, e amigos que nos assistem nesse momento, nós somos o resultado desse caráter cultivado, desse temor. E Deus me livre, Deus nos livre de perdermos o temor a Ele. Glória a Deus. Então, pastor, você falou de Ferraz, né, um pouco da história. Já citei aqui mais ou menos alguma coisa sobre nós. E o que eu sempre vi lá, que nasceu, que aconteceu a partir dali? Né? Para quem não sabe, a nossa igreja começou numa chácara há quase 5 décadas atrás. Começa numa chácara, porque alguns irmãos de Ferraz iam na igreja. Fala a Foca, Jesus, Foca, não vai aparecer que tá escuro ali, ó, a foto do camarada. Não vai aparecer na eu tela. sou feio, fala. Não, fala a verdade. Não, olha como o cara era quando era novo. Como é que uma mulher casa com um negócio desse? Não tem como, pastor. Olha o olhar dela. Isso aí é milagre. Ela tava apavorada. Apavorada ela tava orando. rapaz? A mãe dela obrigou ela a casar com você. Não é possível. Dona Maria Maior obrigou. Ninguém acredita que isso aí foi amor. Eu acho que ela te ama hoje. Nesse tempo aí, ela tava doida, eu acho, sei lá, Deus o livre. Nessa época tem empresa que tem pastores aí que eram com mostra 3, ali 4, pra 5 câmera, mostra ali, ó. né? Mostra aí. Tem pessoas. Daí, ó. Esse daí não, põe nessa principal aí, ó. Ali, põe pra cá, põe pra aí. Tem pessoas que vê se dá pra contratam pegar. segurança. Na Você época, o nosso pai na fé, pastor Joel, não precisava de segurança, porque tinha umas pessoas que por si só já assustavam as Dava pessoas, medo né? no povo. Então as pessoas não iam lá. Não sei como ia gente na nossa igreja, um cara desse lá dentro. A prova está aqui, né? Ó, o microfone, vai bater, ó, cara. Tá vendo que a prova está aqui, né? Então, esse camarada aí, então, o que eu identifico ali, que nesses anos todos, com aquilo que aconteceu, aquela família que ia lá na igreja na Penha, eles resolveram abrir, então, um ponto de pregação naquela chácara, no meio do mato lá em Ferraz, e ali Deus começou a fazer um mover e ganhar um monte, né? O Espírito Santo trabalhou ali e um monte de gente foi ganhando para Jesus, um monte de gente, molecada, adolescente, juniorzinho ali, crianças, né? Que hoje são pastores abençoados. E ali com pureza, porque ali ninguém pensava em dinheiro, ninguém tinha dinheiro, ninguém imaginava que um dia a gente ia ter igrejas desse tamanho, com estrutura, com podcast, né? Essas coisas. Meu Deus, a gente era muito pobre. E bestinha. Né? Numa vila tudo de barro, tudo. Nosso Deus, todo mundo. Né? Passava carroça na porta de casa vendendo miúdos de boi, de porco. Olha como era o Brasil. A gente comia pé de frango, a gente comia carcaça de frango, a gente comia comida de pobre e nós ainda éramos felizes. Ninguém aqui passava fome, né? Não tinha água encanada, não tinha luz. Fábio, desde que chegou do Ceará, não passou mais fome, viu? Lá, né? Graças a Deus, né, rapaz? Graças a Deus. E nós não passávamos fome, mas era tudo muito pobre. E aí alguém
traz uma igreja lá da Penha, que já era um lugar desenvolvido, né, perto da nossa realidade, e ele traz essa igreja para uma chácara e começa a ganhar meninos e meninas dessa periferia muito pobre, né, de lama, para Jesus. Para ir na igreja na chuva, rapaz, o que era aquilo? Meu Deus, meu Deus. E dali para cá, o que nós identificamos, entendemos hoje, o que nós lemos hoje? Agora, pastores, muitos formados, aquele ali já foi vereador por 7 mandatos, graças a Deus, né? Porque Deus permitiu, né? E abençoado, sendo usado por Deus, pastor há mais de 30 anos, esse aqui mais ainda. Até eu já estou pastor há mais de 20 anos. E que fui o último de nós a entrar definitivamente para o ministério em si, né? E o que eu identifico, que nós identificamos nessa história toda, aí o que é? Nós vimos Deus desenhar uma história de onde saíram milhares de almas salvas. Começou com a gente naquela chácara e foi crescendo, crescendo, pessoas vindo para Jesus. A partir dali a história foi se desenrolando, igrejas sendo abertas, igrejas e mais igrejas, uma igreja a partir da outra, pastores sendo formados. E hoje, como o pastor Fábio disse agora há pouco, seguramente, né, de uma forma possível de você rastrear, só da nossa pequena história ali naquela vila de Ferraz de Vasconcelos, né, 26 igrejas pelo menos a partir daquele começo. Então, a nossa realidade nos mostra isso. É uma história nossa, uma realidade que nós conhecemos. Agora você imagina o que o Espírito Santo fez no Brasil a partir de cada município, de cada meio de mato, de cada comunidade, que no nosso tempo se chamava favela, né? Onde Deus começou uma obra com a vida de alguém, os milhões de histórias que temos para contar, que é a finalidade desse programa aqui. Isso que estamos fazendo hoje é o que eu quero. Eu quero trazer aqui os pastores, trazer pastores para eles revelarem a igreja de Deus diante dos nossos olhos. E como estamos fazendo nós aqui hoje, a partir do nosso microcosmos, né? Do que Deus fez nas nossas vidas e a partir da nossa pequena realidade, o que Deus tem feito nesse Brasilzão aqui, rapaz. Em cada lugar, você viaja você viaja esse país e você vê as igrejinhas em municípios que você passa, você anda 1h30, 2 horas de carro e você cruza uma cidadezinha e você vê plaquinhas de igreja, comunidades, hoje saindo igrejas maiores, e você para pensar e diz assim, meu Deus, como aconteceu isso aqui? E aí você vê que histórias como as nossas, Deus escreveu muitas. Histórias ricas, poderosas, histórias com testemunhos de milagre e de providência que todos nós aqui temos para contar. Coisa que se tivéssemos dias, nós passaríamos contando aqui. Então, as nossas igrejas que nós falamos aqui tão singularmente, tão simplesmente, não, a minha igreja, a igreja do pastor Adelson, a igreja do pastor Fábio, na verdade, elas têm histórias gloriosas e tremendas de coisa enorme que aconteceu dentro de cada uma delas, para que elas existissem hoje. Milagres, milhares de testemunhos. Só que eu fico imaginando o que é que Deus tem feito nesse Brasil. Pastor Adelson, sua visão disso que eu falei agora, o que você enxerga aí, na sua opinião? Vocês sabem nossa história toda aqui. Você tem visto aí o que Deus tem feito nas nossas vidas. Aliás, você acompanha e sabe da história. Você e Fábio, que vocês têm a cabeça melhor, né? Vocês acompanham a história e sabem e guardam mais detalhes das histórias. Então você sabe que a nossa história, a história de todos nós aí, Deus escreveu ela, Deus pensou ela. Deus fez acontecer com poder. Deus derramou poder para isso acontecer, para isso estar aqui. Então, o que você imagina, depois de tudo que você já fez? Eu sei que você, além de ser pastor, você tem 3 faculdades, né? E pastoreando, já pastor há uns 35 anos, né? Titular há 33 anos, você
tudo que você viu, formando a nós pastores, você formou muitos pastores já, graças a Deus. O que é que você vê dessa história que você viu Deus construir nesses mais de 45 anos que você acompanha? O que está acontecendo, né? Eu tenho reparado, eu vou usar um termo que ele não cabe, mas eu vou forçar a barra. Como há muita oferta, então os membros de modo geral, eles não estão muito afim de ouvir, não. Você acha que o povo está diferente? Tá porque tá uma desgraça, né? A turma não quer ouvir a palavra do Senhor. Essa é a grande realidade. Eles não querem, nós não queremos, não vou falar eles, vamos por nós, né? Não queremos ouvir. Então, se eu ouço aqui alguma coisa que me desagradou, eu estou errado, mas me desagradou, eu vou ali para a esquina, porque ali tem outro ali que vai falar alguma coisa que vai me agradar. Não vai ficar tanto no meu pé, não vai ficar tanto essa coisa de pastorear, né? E o pastor não é para se meter na vida dos outros, não é isso que eu estou dizendo. Mas é onde arrebenta, é dentro da igreja. Né? Então, se deu um problema lá, deu BO, não, vai arrebentar lá no gabinete do pastor, lá, a igreja inteira vai, é igual a Acã, lembra do Acã, né? Foi lá pegar as coisas que não era para pegar, o povo inteiro acabou sendo disciplinado porque tinha alguém lá atravessado. Então, o camarada, por exemplo, tá diaconando ali, não é? E aí resolve que não quero mais, eu não quero mais ficar aqui diaconando, eu vou diaconar lá naquela igreja grande, naquela igreja pequena, naquela igreja que já está pronta, que não quero. Não sei se eu estou me fazendo entender. As pessoas não estão... Olha, hoje, para achar alguém que faça alguma coisa, assim, se voluntarie a fazer alguma coisa no reino de Deus, é complicado, é difícil, mas não quer. Não quer, ninguém quer. O diácono, acho que tem que ficar ali na parede igual a lagartixa. Né? Você chama para construção, chama para pintar uma parede, chama para lavar um banheiro, é uma luta, é uma dificuldade. Não são todos, não estou generalizando, mas eu estou colocando algo que está acontecendo. Está acontecendo. Sua opinião da igreja está diferente, então? Não era assim antes, a sua opinião? Pior. Está pior? Está pior. Está ruim? Tá ruim. No meu entender, porque, por exemplo, na Vila Margarida, onde nós viemos, tinha a Assembleia de Deus, tinha a Batista lá, a Terceira Batista, a Primeira Batista, já tinha Adventista ali? Tinha. E mais uma meia dúzia de igreja. Ferraz devia ter umas 30 igrejas, com Zoom. Hoje tem mais de 1.000. Tem mais de 1.000. A população que era de, vamos pôr aí, 60, 70 mil habitantes, hoje deve estar com uns 210 mil. Exato. Não é? Então, triplicou. Mas olha o número de igreja. Então, o camarada, ele desgostou daquele e abre uma só para ele ali. Para atrapalhar a vida dos outros. Essa é a grande realidade. Porque eu deixei de abrir uma igreja, né? De alugar um salão em Poá, ali pro lado da Fonte Aura, porque na rua já tinha 2 igrejas. Tinha Betel e tinha Assembleia de Deus. Aqui não precisa, porque já tem 2 ali. Eu vou meter outra aqui para quê? Já tem gente aí, já tem pastor aí. Então deixa o povo trabalhar, né? Mas a turma não estava... Não vê, eu devo ser um trouxa também, né? Não vê desse jeito. Não vê desse jeito. Então abre uma porta ali, vai um monte de besta lá, não é? Ou então a gente coloca uma atração. Né? Uma atração, nós vamos colocar uma atração, vamos colocar um cara aqui que vai falar aquilo que eu gosto, vai falar que você é lindo, que você é maravilhoso, quando na verdade você não é, você e eu somos pecadores caídos. O Tiago nos chama de adúlteros e adúlteras. Sabe o que é isso? Pensa, Jesus falou que nós somos ruins. Não, Jesus falou, ele falou isso.
Falou, quem é de vocês que o filho pediu uma pedra, vai pedir pão, vai dar pedra? Qual de vocês que o filho pediu um peixe, vai dar uma cobra? Olha, se vocês que são maus, olha Jesus falando. Jesus falou. Não é que a natureza, esses dias aqui, se você não sabe, não sei que ano você está ouvindo isso aqui, o camarada deu mais de 60 socos na cara de uma mulher aqui em São Paulo. Dentro do elevador. Nossa, 60 na cara. Aquele cara ali, aquela ruindade ali, é a mesma que está morando dentro de mim. Só não manifesta por causa da graça de Deus. Mas a ruindade, a nossa natureza é aquilo, nós somos aquilo ali. Nós somos ruins. Para vocês que são ruins, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar a vocês o Espírito Santo, ele vai salvar vocês. Porque ele é bom. Não é? Então, o povo está iludido, assim, muito iludido, não lê Bíblia, impressionante, não lê Bíblia. A igreja não lê a palavra de Deus. Né? Por isso tem um monte de crente aí acreditando que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o pensamento, de toda a força. Se você e eu amamos a Deus desse jeito, então nós estamos lendo Bíblia, nós estamos indo na igreja. Nós não amamos, nós vamos para o shopping, na hora do culto, nós vamos para o shopping, nós vamos para o futebol. A gente espera até o último apito do juiz para sair depois correndo para a igreja, reclamando do juiz que roubou o nosso time, entre aspas, para depois adorar a Deus. E vai para a igreja comentar do futebol com os irmãos. Não, mas assim, não. Olha, até aí não tem. Morreu Irene. Não tem problema. Eu não reclamo daquele homem que fica no estacionamento conversando com o diácono. Ele está na igreja. Ele está conversando com alguém. Está ótimo, tá maravilhoso, está ótimo. Ele está lá na igreja. Não é? Mas precisa ver. A igreja precisa. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque mais do que os velhinhos costumam dizer assim, nós somos a geração do arrebatamento. Eu não sei. O Paulo dizia assim, e nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Fica a dica. Não foi. Não, mas ele tinha essa esperança. Né? A nossa geração é do arrebatamento. Mas, se não for, nós somos de Cristo. Nós temos que ficar vigilantes, vigiar na terra, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele está dando todas as dicas, está dando todos os sinais, e nós ficamos perdendo tempo com ninharias. Então a igreja ela cresceu, de fato ela cresceu, mas é aquela crescida que o mestre fala, né? A massa levedou, né? Cresceu, mas colocaram o fermento lá. É o cabelo na massa, né? A massa cai no chão, você põe para assar, você come esse pão. Eu costumo dizer na igreja, eu não vou falar nem o nome da padaria, que vai que o dono está vivo e vai ver isso aqui, se converte e aí vai querer me acertar lá. Tinha uma padaria lá em Ferraz, que o cara chegou lá, o padeiro chegou lá mais ou menos 2h da manhã, 2h30. Chegou chutado, chegou mamado até as últimas. Bêbado de dar dó. E ele era o padeiro, não tinha aquelas máquinas nós estamos falando de Ferraz, quando a Avenida Brasil era paralelepípedo. Então não tinha aquelas massas de mexer. Máquina de mexer massa. A massa. As maceiras, não tinha Era maceira. Pancada. Você jogava a massa no braço. Padeiro de verdade. Um suorzinho também. Vomitou em cima da massa. Eu falei, 3h da manhã. Se eu for fazer outra massa, não vai dar tempo. Pegou um outro saco de farinha, jogou de cima, a água, fez uma maçona grande, falou, vou fazer, jogou lá no forno, picou os pãozinhos, né, jogou lá. 5h da manhã, 5h30, a turma vem para comprar pão. Pô, sai tudo. O pão tá lá, assadinho, bonitinho, quentinho. À tarde, uma parte daquela gente que comprou pão, voltou para comprar mais pão. Falei, poxa vida, o pão de vocês hoje tá diferente, tá muito bom, tá muito gostoso. Tava ótimo. Poxa, continua com essa receita, a gente continuar comprando pão. Escuta, você comeria esse pão, sabendo o que aconteceu? Você voltaria na padaria para comprar pão? Pois é, a igreja está fazendo isso. É um pão levedado, é um pão contaminado que estão dando por aí.
muita bobagem. Né? Eu podia citar nomes aqui, mas vai que eu receba um processo. Mas gente falando que a Bíblia tem que ser reescrita. Gente grande aí falando que a Bíblia tem que ser reescrita. Né? Dizendo aquilo que a Bíblia diz. Falando que não é aquilo, que não é bem assim. Outro dia o camarada estava falando aí que a água que a mulher queria beber lá, ia beber, era esperma de Jesus. Deu a entender isso? Ele está lá, está aí para todo mundo ver. Não é? O outro aceitando o casamento de homem com homem como se fosse uma coisa natural, e a igreja abraçando. A igreja, não só cada um tem um jeitão de falar. Não, cada um na sua. Não tem cada um na sua. Ou nós somos discípulos, ou nós não somos. A maioria não é, infelizmente. Então, 2 numa cama. Um será levado, o outro será deixado. Os 2 que Jesus está falando são gente que conhece Bíblia, conhece igreja. É gente de Deus, por assim dizer. Mas um vai ficar e outro vai partir. Agora imagina, quem já perdeu um parente, né, assim, foi se despedir numa rodoviária, num aeroporto, sabe o sentimento que é. Ou então você vê o seu amigo que estudou com você o ano todo, você desistiu no último ano, e você vê o camarada se formando na universidade, na escola, no antigo ginásio, fica um sentimento de vazio, de puxa, eu devia estar ali, se eu tivesse só permanecido, eu ia estar lá. E por causa de bobeira eu abri mão de tudo e agora estou aqui, talvez eu volte ano que vem, não sei se vai dar, só que com Cristo não tem essa, no arrebatamento não tem como você ter uma segunda chance. Talvez até tenha, né? Se Jesus voltar hoje, você que está me ouvindo, daqui a 1000 anos você pode estar vivo, porque com a saída do pecado, né? Quando ele vai ser expurgado, as doenças elas vão demorar de se manifestar. Mas Isaías diz assim que até na terra da retidão o camarada faz coisa errada. Ele faz coisa torta. Então vai ter tudo aqui, 1000 anos, Jesus vai mostrar, olha, se eu fosse o governo aqui, ia ser assim. Ele vai mostrar durante 1000 anos. Mas mesmo assim vai ter gente que vai se rebelar contra ele. Não é? Como está agora. Então hoje, me fala uma mensagem que você, temática, que você ouviu. Eu tenho geralmente um versículo, 2, 3 versículos, um tema. É textual essa, né? Textual. O camarada pegou 3 versículos e explicou direitinho para você o beabá. Olha, aqui assim, tá falando isso por causa disso, mas você põe para cá, é isso aqui. É a mesma coisa, só mudou a geografia, mas é isso aqui. Jesus falou isso. Não se faz, é difícil. Graças a Deus ainda tem. Graças a Deus, Deus. Tem pastores ainda ensinando a palavra do Senhor. Abre a Bíblia, põe o dedo lá. Ensinando a decorar versículo. Para nós, no nosso tempo, é obrigatoriedade de decorar versículo. Você tem que decorar versículo, pelo menos um por semana. Tem que decorar um versículo essa semana. E o camarada saiu com aquilo. Lê a Bíblia, o nosso pastor Joel Arcanjo, inculcou isso. Vocês têm que ler a Bíblia. A turma do nosso tempo, pelo menos uma vez na vida... Ficava culpado quando não lia, né? Sentia culpa. Culpa. Eu peguei, a Mar me deu uma Bíblia para ler. Eu estava pensando nessa Bíblia. Eu falei, mas que besteira que eu fiz. Peguei a Bíblia, uma biblinha assim, aquelas pequenininhas, que vendia, grossona assim, bem pequenininha assim. Ela emprestou a Bíblia para eu ler. Vai lendo essa daqui até você comprar a sua. Eu acho que alguma coisa lá aconteceu que eu queimei, ou soltou as páginas, alguma coisa aconteceu. Eu vou comprar outra Bíblia. Comprei a Bíblia, dei para ela, mas antes de dar, eu fui rabiscar os versículos que estavam na outra. Entendeu? Para dar igualzinho ela me deu, né? Ela marcou, vou marcar. Os versículos já estavam marcados. Devolver igual. Igual. Mas que burro. Por que não deu nova? Ela marcava tudo de novo, ela ia ler. Ela ia ler de novo. Não estraguei a Bíblia. Não devia nem ter dado, devia comprar outra. Mas você vê, as meninas liam Bíblia. Lia a Bíblia, marcava a Bíblia. Meninas, não eram todas. Não eram todas, né? Mas a grande maioria tinha essa preocupação de ter vida com Deus. Não é? Esse um aqui, ele chegava do serviço e ia orar.
Aí pela meia-noite, 1h. Aí ele dobrava o joelho na beira da cama e ia orar. Quando ele ia dar amém, já era hora de levantar. Mas não porque ele orou todo esse tempo, ele dormiu. Ele dormiu porque estava cansado. Cansado. Mas o compromisso com Deus. Fábio, É. sabe o que ele fazia? É. A gente trabalhava lá na Hipólito junto, nós moleque, né? Sonhando com o futuro, né? É. A gente sonhava um dia casar, um dia isso, um dia aquilo, molecão, tudo na igreja. E aí ele falava, vamos jejuar. Eu, besta, né? Todos, Vamos né? jejuar. O que é jejuar? Mas era jejuar 24 horas. No meio da semana, nós trabalhando na metalúrgica. E aí voltava de a pé, de longe, a empresa era longe, lá no Hipólito, lá. Ia jejuar 24 horas no meio da semana. Mano, nós entrava de manhã, em jejum, de Pra vocês era manhãzinha. fácil, não tinha comida. Entrava de manhã, jejuava 24 horas. Quantas vezes, Fábio? É. E no outro dia, que nós ia entregar o jejum e comer, a gente fazia isso. Por Então, quê? eu não tinha noção. Porque naquele tempo, a gente, lógico, era o jeito errado, trabalhando ainda no pesado, tudo. Mas não é disso que estamos falando. É o coração da molecada A da paixão. igreja. A E paixão. um incentivava o outro. Quanta coisa boa que eu fiz por incentivo, porque me cobravam. Hélio, você tem que fazer. Hélio, vamos fazer. E aí eu fazia. Ou seja, estar na igreja, eu não era esse cara virtuoso, eu não era o pior, não era drogado, não era não sei o que estava lá aprontando um monte, não, eu não era de verdade. Eu era um bom rapaz, um bom filho, etc. Mas eu não era esse cara que estava na igreja, ia lá e vamos ler toda a Bíblia logo, vamos decorar tantos versículos, vamos, né? Eu era de boa, era na minha, ia para a igreja e tal, mas aí eles que eram meus amigos, eles me incentivavam, e por causa deles, dos amigos crentes, os meninos da igreja, não eram só os pastores. Os pastores estavam ensinando, por isso que nós tínhamos. Por causa deles, eu ia na escola dominical, eu ia no culto, eu jejuava e lia a Bíblia. Orava. Por quê? Porque tinha isso. Pô, eu expulsava demônio na igreja, Eu com 16, 17 anos, nós, né, Fábio? É. Nós expulsávamos os demônios. O pastor estava pregando lá e manifestava demônio, igrejinha cheia, lotada. O pastor não descia de púlpito para expulsar demônio, não. Nós pegávamos os demônios e ia lá expulsar. Quem estava mais perto pegava. E expulsava. Eu expulsava para não atrapalhar o culto. Arrastava pro quartinho lá, dependendo de quem era, e expulsava o demônio. 2 moleque. Nós tudo moleque. Tudo com menos de 20 anos. Tudo, nossa. Nossa. Nós ia lá pra dentro Bestinha. e expulsava os demônios, rapaz. Era cheio de macumbeiro, era cheio de centro de macumba, manifestava demônio direto. Você, cada esquina, cada encruzilhada da vida, você achava um despacho. E cheio, manifestava demônio direto, nós expulsávamos. Poucas vezes manifestava um demônio lá na frente com o pastor e ele expulsava lá. Antes disso, no meio do culto, o pastor pregando, os demônios manifestavam nos bancos, nós arrastava e nós expulsávamos. E tudo criança, ensinados, líamos Bíblia, um incentivou o outro, orava, jejuava. Eu lembro hoje, eu falo isso aqui na igreja, eu e o Fábio, a gente jejuava 24 horas, O Fábio era doido. Trabalhando. Ali eu aprendi, porque um empurrava o outro. Diferente dos amigos do mundo. Então, eu melhorei, porque eu tinha na igreja amigos crentes que me incentivavam a ser crente. Olha o que é a igreja do Deus vivo. Olha que coisa gloriosa, coisa maravilhosa. Até que um dia... eu já aí sim tinha conhecido, né? Já estava aquilo em mim e eu já estava com Jesus, porque eu era de Jesus já, não precisava tanto os amigos, mas os amigos Deus usou na minha vida para me dar esse alicerce. Eu fui despertar sozinho, eu tinha mais de 20 anos, já assim que não precisava mais alguém. Vamos lá!
Não, sou de Jesus e tal. Mas eu estava na igreja desde mais novo, bem novo. E aí os amigos. Foi um amigo que me convidou na escola para ir para a igreja. E eu fui. E ali aceitei Jesus. E Deus usou os amigos para me manter por perto esse tempo todo, na igreja, escola dominical, que é a nossa formação de base maravilhosa, hein, meu? Sim. Na faculdade de teologia, nós mandamos de volta pessoas que estavam lá, alunos de tantas denominações, que a gente viu chegar na faculdade de teologia despreparados. Despreparados. Como é que você vai para a faculdade de teologia? Não, eu entendo isso. Como é que você vai para uma faculdade de teologia sem ter nunca lido a Bíblia uma vez sequer? Na sua vida. Completamente despreparado. E é cheio disso em faculdade de teologia. Camarada... Aí pega aqueles professores saduceus que não crê na Bíblia. Secularizados. Pelo amor de Deus. Liberais. Você sai da igreja, sai de Cristo. Os caras falando... Eles não crê. Professores que a gente chegava lá, professores... Não vou falar aqui o nome das igrejas, mas professor de igreja grande, de igreja histórica. Professores, cara com 2, 3 formações, cara doutor, mestre. Cara que tá aí cuidando de coisa grande, hein? Onde estudamos, onde nos formamos lá na faculdade, nós tivemos professores muito bons. Sim, graças a Deus, a maioria crente. Tinha os caras crentes lá, né? Os caras todos. Valeu a pena, sim, muito. Mas a massa vomitada tava lá. Tava lá. E muitos que tinham conhecimento, sim, muito grande, mas eles não tinham conhecimento real de Jesus. Eles estavam ali pelo conhecimento, pela instrução que tiveram, mas a experiência com Deus deles claramente deficiente. E nós, já no ministério, já trabalhadores da obra, do reino, a gente identificava a deficiência do mestre, o conhecimento dele. Líamos os benditos livros todos, né? Que nós lemos todos os livros que a faculdade mandou. Fizemos todo o trabalho durante os anos de curso, mas nós percebemos nesses professores, pastor Fábio, que eles não eram verdadeiramente cristãos, tinham dúvidas de coisas básicas da fé. E líderes por aí, líderes, né? Não vamos citar nomes aqui de onde, mas líderes, porque tinham formação, então trabalhavam ali. E a gente, quantas vezes nós falamos para alunos da faculdade, volte para a sua igreja. Passe uns anos na escola bíblica da sua igreja, depois volte para fazer a faculdade. Nós, alunos dizíamos isso na faculdade. Quantas vezes eu desanimei, por quê? Porque ele não ia aprender Bíblia ali. Ele não ia aprender Bíblia ali. E a palavra de Deus, meu irmão, é a base da formação teológica. Se você não é crente em Cristo primeiro, você não tem nada que estar num seminário cristão. Você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador antes de se decidir pelo ministério, de ser preparado em algum lugar. Primeiro é o preparo local, é o pastor local, é o discipulado local, é a sala de aula da igreja, com o professor da igreja. E aí sim, depois de passar por essa formação básica, pela estrutura de fé, que é onde você conhece Jesus de verdade como seu Senhor e Salvador, aí você vai para a faculdade. O que o pastor Adelso está falando aqui é de uma igreja que vem deste modernismo, né? Meio que uma igreja profissional, diferente do que viemos falando aqui, de uma igreja que história, que viu, que construiu a história de vida nossa. A nossa história de vida hoje, acho que o pastor Fábio poderia falar sobre isso, se confunde com a igreja. Né? Qual é o nome daquele pastor que é alemão? Ele veio o Baltazar, que tinha um problema na mão lá por causa de perseguição lá na África, e um outro que ele passou o dia inteirinho, ele passou o domingo lá conosco. Nós paramos na hora do almoço. Não foi o senhorzão lá da Voz dos Mártires? É Eric, não é, né? Não, era... Ai, meu Deus. Não é Eric? Não, foi o Baltazar. Aquele camarada teve nos campos de concentração, sim, tinha as marcas. O outro também, alemãozão. Voz dos Mártires, era da missão Voz dos Mártires. Sim, mas eu não lembro o nome dele, rapaz. O Teófilo até deu o nome da filha dele, o nome desse pastor que teve lá. Passou o dia lá conosco. Eu lembro dele. Assim, senhorzão, grandão, brancão. Nós passamos a manhã com ele, de domingo. Não estavam jogando bola, não estavam preocupados com o jogo do Corinthians. Nós passamos o domingo da parte da manhã todinha com esse pastor e a equipe, ele falando, dando testemunho, ensinando a palavra de Deus.
Paramos na hora do almoço, para almoçar, cada um voltou para sua casa. Tudo moleque, tudo bestinha. Todo mundo voltou para sua casa, almoçou. Era pedido para ler versículo, sabe? Quem achar, lê primeiro. Aí estávamos eu, o Milton... Richard, esse camarada foi Richard Wurmbrand, acho que chama o nome. Richard, esse mesmo? É o fundador. Então, esse senhor, eu me lembro que trouxeram ele na igreja, esse camarada. Será Nós que é éramos esse mesmo? crianças. Era, cara. Eu ia falar, ou era Richard ou coisa muito parecida, eu ia falar aqui. Eu lembro desse camarada. Esse camarada é um senhor grande. Aqui eles não vão ter imagem dele. Sim. Ó, ele... Aí paramos pro almoço, a igreja lotada. Isso. Paramos pro Torturados almoço, por a amor a a Cristo. igreja lotada. Ó, Voltou. ó, olha ele novo, é ele mesmo, ó. Olha ele novo aí. Ele era velhão, já encorpadão. Olha ele novo. Você não enxerga, né? Dá pro Fábio, que o Fábio deve enxergar. Sei não se o Fábio enxerga. Esses óculos vencidos aí desses caras. Não, não é esse aqui. É não, ele, pastor. Ele tá Não, novo aqui aí. você tá confundindo. Aqui É. foi passado um filme com ele Dele, dando testemunho. Mas era o filme dele, ele dando testemunho. O filme. E ele tava Mas- velhão quando ele veio. Não. Ele era velhão. Não, esse daí foi outro. Nós fomos até no escritório dele, lá perto da... Onde o prédio demoliu lá. Joelma lá. Perto Não, de... não. Não. Aqui na... Caramba, tem a praça... Paissandu, não tem uma... Largo Paissandu. Largo Paissandu. Tinha um escritório ali, nunca foi um Eu acho que eu negócio... fui nesse escritório aí, camarada. Com o Rubens. Com o Rubens. Eu fui lá com o Rubens. Além disso, eu fui no interior, não sei onde estava o Baltazar. Eu fui lá na casa Eu com encontrei Rubens. o Rubens lá na estação, o Rubens estava indo para lá, foi coisa de Deus, não estava nada combinado. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós passamos a manhã toda com as palestras e tal, tudo moleque, paramos pro almoço, quando foi 1h30, todo mundo voltou. Não ficou ninguém em casa. Ah, não vou. Ficamos lá o dia inteiro até 5 horas da tarde. Até os pais do pessoal que estava indo para a igreja, a molecada, poxa vida, mas o que tem nessa igreja? O que está acontecendo? Todo mundo lá. Essa molecada na igreja agora. Se enfiou naquela igreja lá e que não sai de lá. Então, a paixão, sabe? Não era coisa de eu tô congregando por congregar, eu achei uma igreja boa para mim. Outro dia me ligaram lá perguntando se tinha berçário, se tinha estacionamento, se tinha chá, eu falei, tem Jesus. Tá afim? Você tá precisando de Jesus, você não precisa de estacionamento. Conforto é bom, irmãos, mas, pô, se eu tô precisando, se eu tô necessitado, eu é que eu vou atrás. Eu que vou correr atrás. Não é? Então, hoje o pessoal está muito atrás de comodidades, né, de conforto, nada errado, ser bem acolhido e tal. Mas, meu, o telhado que a gente estava lá na primeira igreja, ele fazia isso aqui, ó. Mas a gente não via. A igreja toda cheirava Vanessa, que vocês acho que nem sabem o que é. Nossa, as músicas não tinha nada a ver com as músicas de hoje. Os 3 violãozinhos, os caras não sabiam tocar, tinha um tal de Chechel lá que mais espancava a bateria do que tocava aquele troço, né? E o poder de Deus se manifestava naquele lugar de uma maneira tal. Até os moleques expulsavam demônio. Todo mundo, porque nós estávamos entregues. Nós queríamos saber de Jesus. Nós não fomos lá para ser curado, não fomos lá para ter uma porta de emprego aberta, não fomos para Deus restaurar nossa família, nós nos apaixonamos por Jesus e eu fico, às vezes, encontro gente que passou por ali, nós encontramos gente que passou por ali e parece que aquilo ali não significou nada. Estou dizendo isso para você ver que tinha essa massa vomitada, também tinha lá. Outro dia o pastor Rubens Jesus do Prado foi dar uma aula de escola dominical e tinha acontecido um problema sério por causa de um time de futebol que tinha por lá. Então ele começou a falar do corpo de Cristo. Ele estava falando de Corinto, se eu não me engano. Do corpo de Cristo, da necessidade do corpo e tal, de como funciona o corpo. Mas o Espírito de Deus se manifestou de uma maneira tal na vida dele que ele não conseguiu terminar a aula. Ele começou a chorar. Não sei se todo mundo estava lá. Ele começou a chorar e falou, irmãos, vamos orar. E a igreja, todo mundo... A igreja estava na escola dominical. Todo mundo
Todo Então, mundo em oração. ia na escola dominical. Sim. Eu vejo isso que vocês estão dizendo com a base e voltando para as escrituras, como é a nossa regra de fé e prática, pastor Delcio. A maior igreja já começou no céu, tendo como pastor o próprio Deus e o seu Filho Jesus, pois sem ele nada do que foi feito se fez, correto? E lá estava o Espírito Santo. 3 pessoas estavam preparando o culto, mas de repente alguém perdeu o temor. Por que aconteceu com Lúcifer? O temor, e aí nós podemos dizer que os últimos versículos de Eclesiastes o fim de tudo é tema a Deus. Então, se perder esse temor, seja em igreja, seja onde for, perder o temor, nós estamos indo dar no final de uma rua onde o seu final é areia movediça, né? E nós vemos o exemplo de tudo isso com base em quê? No próprio povo de Israel. 1.600.000 saiu do Egito para um culto a Deus, um Deus único, né? Deus único, para cultuar a Deus, e só 2 chegou. Só Deus entrou no local, só 2 entrou onde era para ter o culto. Ou seja, num percurso de 40 anos, toda uma multidão, pensa um culto com 1.600.000 pessoas, era o maior culto. Hoje você vê gente aí ostentando que tem tantos mil, e a maioria de outras igrejas, tem mais de 100 igrejas dentro da igreja dele, mas ali era Deus presente, os caras viam o agir de Deus. Mas o segredo uma geração contará uma história, Salmo 145, 4 e 5, uma geração contará uma história a outra geração, né? Agora, se nós não tomarmos cuidado hoje também, nós podemos cair na síndrome de Elias, né? Só eu sobrei, Senhor. Só eu que estou... Parece que nós Parece somos que o não único... existe mais a igreja. Exatamente. Agora, com isso, nessas fragilidade e afabilidade humana, nós vamos ver que 1.600.000 pessoas, sem contar os vulgos de outras nações, que saiu junto para o culto a Deus, pois deixa meu povo ir para mim prestar um culto, porque ia ter um culto. Uma coisa que ele sabia, sem entender muito, é que lá no final ia ter um culto. Ou seja, eles iriam cultuar a Deus. Saiu com essa finalidade. Nós saímos do mundão também, do Egito, com essa finalidade de entender que nós estávamos largando tudo, entendendo o que Pedro pergunta: Senhor, nós que te servimos e te seguimos, porque há a diferença entre seguir e servir, né? Seguir é ser seguidor, agora servir é diferente. O nosso mestre já disse: se eu sendo Senhor e Mestre, eu vos servi, também nós temos um modelo em Jesus para servir. Agora, pastor Delcio, daquela geração, da onde nós saímos, eu tiro um exemplo, às vezes eu digo para os meus filhos, digo lá na igreja, onde sou servo lá, pela graça de Deus somos o que somos, pela graça de Jesus, nós somos o que somos. Naquela geração também, não eram muitos também que tinham a aptidão, a fome pela palavra, o ler, porque tem não eram todos, como disse o pastor Adelso, a massa estragada também tinha lá. Porque o dom de Deus continua o mesmo, Romanos 11, 29. O dom de Deus é sem arrependimento. Agora, o caráter e o temor, isso tem que ser cultivado. Ou seja, todos os dias, hoje eu estava molhando uma planta lá em casa, porque eu sabia que se eu não molhasse, ela poderia começar a tomar outras tonalidades das folhas dela. Porque faltava o essencial, que era a água. Agora, essa geração nossa, entendeu? Nós largávamos tudo. Eu cheguei a apanhar roupa minha na calçada, que papai, na ignorância, jogava minha roupa na calçada e dizia: vai embora daqui. Eu cheguei a ler Bíblia com vela, embaixo de uma plantação de mandioca que tinha, do lado da casa de pai e mãe. Eu cheguei a ler Bíblia lá com a velinha acesa, que não podia ler dentro de casa. Então, levava uma caixa de fósforo, 1, 2 velas, e lá no meio do mato, né, ao lado da casa de pai e mãe, eu acendia a vela e ficava lendo ali. O prazer de ler aquela biblinha pequenininha que tinha um rodapé. Nós só tínhamos o rodapé. Porque seu Cício. Seu Cício Luiz Pereira. Seu Cício não deixava você ler Bíblia em casa. Seu Cício se converter foi terrível. Quando eu comprei o S-Boy, nossa, Boa Vista, lá, Editora Betânia. O sonho de todos nós era Editora ter um Betânia, S-Boy. Editora Mundo Cristão. Quando eu comprei o S-Boy, eu vim, nossa, passando a mão nele, né, o S-Boy, como fosse uma enciclopédia, um dicionário bíblico da época. E nós tínhamos só o rodapé. Mas era uma gana toda que um versículo ia puxando o outro. Sim. Nós entendemos hoje. Por exemplo, a primeira profecia messiânica de Gênesis 3,16, que da semente da mulher nasceria um, nós entendemos isso muito claro. Que na plenitude dos tempos, Jesus é essa semente lá de trás.
que foi nos alcançando, fomos passando outras vidas, outras famílias. Agora hoje, pastor Adelso e pastor Hélio, e você, amado ouvinte, pode ver, eu gosto muito desse tema, é um tema de uma reflexão que às vezes eu medito nela e compartilho com quem está comigo, que é verdades eternas versus alívios imediatos. Hoje nós temos, ao invés de verdades eternas, nós estamos tendo alívio. Né? É o óleo de Israel, é a folha da figueira de Israel, o cara traz um saco lá e vem dizer, não, a porta, você passar, na porta nós já passamos. Nós já passamos pela porta que é Jesus. Não tem outra porta mais. Deus não tem mais nenhuma surpresa. A surpresa que Deus tinha, que foi na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei, para nos resgatar. E esses jovens entenderam isso. E aí nós cantávamos. Éramos jovens cansados da vida, que tanto esperávamos a felicidade. E quem é a felicidade? É um emprego, é um trabalho, é uma namorada, é uma noiva, é a esposa? Não. A plenitude da nossa felicidade é Jesus Cristo. Então queremos dizer a você que nos assiste hoje nesse podcast Casa Branca, que nós entendemos que 1.600.000 saiu, só 2 entrou na terra, Josué e Caleb. Nós entendemos que uma mulher guerreira disse, vamos para a guerra. O homem, o rei, disse, eu não vou não. Ela disse, fica sabendo que se você não for, essa é a geração que nós tínhamos dos bravadores. Se você não for, eu vou. E Deus vai dar vitória. Fica sabendo que Deus vai prover uma vitória. Mas fica sabendo que vão dizer que foi por causa de uma mulher que creu. Então, e aí o gostoso disso é saber que nós estamos numa igreja, que não é placa, mas que prega o evangelho, o néctar dessa palavra, da palavra de Deus como é. A fundadora da nossa igreja, em 1923, 1º de janeiro, Deus pega uma mulher e revela para ela o que não revelou para homens. Igual não revelou para nenhum outro homem. Revelou para Maria Madalena, uma ex-prostituta. Né? E qual era a nossa diferença para Maria Madalena? Nenhuma. Nós éramos o resultado de um trapo de imundícia, de prostituição, de roubo, de mentira, de maldições hereditárias. Até que Deus disse, a partir de então nunca mais dirá esse provérbio, os pais comeram uva e os dentes dos filhos se desbotaram. Sabe que o profeta não tinha o que dizer? E falou isso? Não. Foi Deus que disse. Ou seja, vocês criaram fardos e fardos de lei sobre o povo, e aí vem Jesus assim, nem com o dedo mindinho vocês querem retirar. Mas esse evangelho, que é o poder de Deus, alcançou esses jovens. E aí, pastor, o resumo que eu faço é isso. O importante não é como nós começamos, é como nós vamos terminar. Então, essa cultivação do caráter, essa cultivação do temor que nós temos que ter. E temos que ter cuidado para nos parar o gatilho. Sei como psicólogo, pastor Adelso, eles parar o gatilho do dizer não, Deus tem aí milhares e milhares que estão se dobrando, hoje mesmo, eu não sei se nós estamos aqui nesse podcast, nós aguentaríamos, essa semana passada, 60 servos de Deus foram degolados. Sim, na África, matando gente. E não sai numa emissora, você fica querendo assistir a emissora A, B ou C, né, para não cair a coisa aqui, A ou B ou C, mas não sai numa emissora. Até pseudo-evangélica, dizendo que quantos homens e mulheres de Deus foram degolados. 45 mulheres tiveram seus esposos degolados dentro da igreja. E aí, no outro dia, elas estavam reunidas e eles disseram, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lá lavar o sangue dos nossos maridos e vamos continuar a obra deles. Ou seja, nós viemos dessa geração de gente que não temia. Meu pai colocou faca no meu pescoço, eu via saco de arroz, botijão jogado no meio da casa, no meio do quintal, geladeira tombada, fogão tombado, mas eu dizia, pai, eu te amo, mas eu adoro só a Jesus Cristo. Então, pastor Adelso, se nós olharmos, quem estava preparando aquele culto? O anjo de Deus estava lá. Conduzindo aquele pessoal para uma promessa de Deus, não era de homens, pastor Hélio. Era uma promessa de Deus. Mas eles foram prevaricando, eles foram como Isaú, eles foram vendendo a sua primogenitura, no sentido de nós somos o especial para Deus. E hoje em dia também, aí vem Jesus e afina mais. Que por se multiplicar a iniquidade, vai se esfriar o amor de quase todos. Se esses dias não fosse abreviado, disse Jesus, até os escolhidos nos salvaria. Então, o que eu trago para nós é lembrarmos da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário e continuarmos dizendo que o ser humano, por mais pecador, mais falta de temor que está tendo nesses últimos dias,
O ser humano é a obra-prima de Deus. E Deus desvende os nossos olhos para continuarmos acreditando com tantas debilidades humanas, mas que Deus tem uma obra e tem um resgate para as nossas vidas. Eu vejo assim, né, essa coisa de, como eu disse no começo, né, e aí nós tivemos duas visões aí que, a meu ver, as duas são verdadeiras, né? A história que Deus construiu a partir de nós. Sim. Então, essa parte, o pastor Adelson, ele viu um lado, né, ele vê uma igreja hoje que é extremamente deficiente, uma igreja de pessoas, né, que estão buscando a coisa errada e no lugar errado ainda, né? Pessoas que estão atrás de alguma coisa que não é Jesus. E você me fala do fato bíblico de que ainda hoje tem o remanescente fiel, né? Sabemos disso. As duas coisas são verdadeiras aí. Sim. Então, na sua visão, aí nós achamos essas histórias que culminam na nossa, que Deus construiu por esse tempo todo. E o pastor Adelson dá esse outro lado. Eu estou vendo uma igreja de pessoas fúteis aí, que não amam verdadeiramente e não estão buscando Jesus verdadeiramente, como nós conhecemos lá atrás. As duas visões são verdadeiras, a meu ver. Beleza. Você falou uma coisa muito legal, que você falou sobre que é a rega. A rega. Temos que continuar regando. Né? Temos que continuar ali ainda fazendo, porque foi feito, que é o que o pastor Adelson falou. Quando nós tivemos lá naquela igreja coisas como a missão Voz dos Mártires, o que a gente viu? Uma preocupação e um zelo da igreja local em nos mostrar o passado. A missão Voz dos Mártires era o passado. O cara veio para mostrar o que aconteceu na Alemanha comunista. O cara veio mostrar o que acontecia por trás da cortina de ferro. A molecada hoje nem sabe o que foi a cortina de ferro. O cara veio para mostrar literalmente as marcas que ele tinha no corpo, das surras, da tortura que ele teve nos campos de concentração. O Baltazar, ele era fotógrafo de guerra e ele trouxe as fotos de guerra, ele trouxe as fotos de Uganda, onde Idi Amin havia dizimado o país. Uma coisa horrorosa, a gente teve contato com isso. Então, esses caras eram crentes em Cristo vindo da guerra e da morte, que muitos morreram, e eles machucados, feridos, foram salvos. E nós convivemos, além de ouvir uma palavra genuína, de uma igreja sem conforto, bancos duros de madeira, sem instrumentos bonitos, sem um projetor, sem uma coisa útil. Hoje nós temos igrejas com nós não, né? Um monte de gente tem igreja com tela de LED. E só vai na igreja desse tamanho. E nós não tínhamos nada disso. E milhões eram verdadeiramente salvos. Então, como eu disse, nós fomos forjados nessa realidade. Mas hoje a igreja ela ainda está viva? Sim. Tanto é verdade a visão que o pastor Adelson nos passa aqui, quanto é verdade a visão que você passa. A igreja está viva em meio a tudo isso. Eu diria que hoje tem mais almas salvas do que naquele tempo, porque a igreja está muito grande, mas percentualmente não há tantos crentes dentro da igreja. Então, assim, se naquele tempo eu tinha lá 30%, 40% da igreja, 50% que era crente de verdade, hoje, com muito mais almas, nós não devemos ter tantas pessoas crentes verdadeiros dentro das igrejas, com compromisso com a palavra. Eu até creio que realmente são salvos, né? Mas não vão ter a mesma experiência gloriosa que aqueles meninos lá tiveram. Sim. A entrega, nem todos estão tão entregues ao evangelho. Agora, eu vejo essa igreja viva até porque é uma promessa bíblica, né? A igreja ela estaria, nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Então, são duas visões verdadeiras que nós temos que encarar. Essa igreja que o pastor Adelson mostrou, eu vejo ela como uma igreja sem Bíblia. A igreja... Porque, gente, ler Bíblia não é conhecer Bíblia, viu? O ler Bíblia que faz você conhecer Bíblia é a Bíblia para aplicar, é a Bíblia aplicada. É você que tem o seu pastor, o seu mestre, que vai ensinar a palavra na igreja e vai te falar como viver aquela palavra ali, como um crente verdadeiro vive. Por que essa é a nossa regra de vida, né? de fé e prática? Por que nós acreditamos e praticamos a palavra? Mas né? nem lê, nem então, conhecem. Não conhecem. Então, os que leem, deles poucos aplicam, né? Mas eu li a Bíblia hoje. A grossura da Bíblia. É. Vou ler tudo isso?
Então não se trata só de ler a Bíblia. Eu preciso entender que a Bíblia, ela realmente, a palavra de Deus, ela realmente é o poder de Deus manifestado a nós. E essa espada do Espírito, ela funciona mesmo. Mas eu devo vivê-la. Eu creio. A Bíblia é para a gente aprender, não é para decorar. Decorar a Bíblia é para pregar. Decorar a Bíblia é para falar para os outros. Agora, aprender a Bíblia é para viver. Eu aprendo a Bíblia para viver. Quando eu começo a aprender a Bíblia, eu começo a ter experiência com a palavra, eu começo a viver o que está acontecendo ali. É o que esses homens têm. Eles viveram, eles têm testemunho verdadeiro, pessoal para contar, de milagre, de sobrenatural, de presença de Deus falar com ele, de Deus ministrar a palavra que ele tinha que pregar naquele dia e ele chegar na igreja e pregar aquela palavra e a alma se converter ali. Deus fala, é essa, fala isso. De sonhos, visões, profecias, nós vivemos tudo isso intensamente, além da prática ali na igreja, do levar pessoas para o hospital, do levar a irmã né, em ruas de barro depois do culto, a irmã com 3 crianças, e você, menino, e levá-la em casa depois de um culto num sábado à noite, tarde, porque o marido bêbado não trouxe ela na igreja, ela não podia ir embora com crianças, e depois você voltar para casa no escuro, sem luz de rua, longe quilômetros, para casa sozinho. Uma vida cristã verdadeira nós experimentamos. Essa igreja, ela ainda existe. Só não existe para todos. Então, a resposta, a pergunta, a questão é, qual dessas 2 igrejas você está experimentando? Até Pastor, outra, a sua igreja, que igreja é? Você tem tido ali dentro um desafio a servir a Cristo ou você só ouve uma palavra maravilhosa de um pastor maravilhoso, com muito conforto, né? O estacionamento para os carros, nada contra, mas isso não é a base da igreja. Então, se Deus quiser fazer um milagre sobrenatural na sua vida, num lugar sem conforto, se está ali o homem de Deus que vai curar a sua doença, tanto da alma quanto do corpo, você perde, porque você nunca foi lá. Você nem acredita nesse tipo de igreja muitas vezes, né? Mas a essência da igreja está no poder de Deus, a partir da revelação da palavra dele, né? Então, qual dessas 2 igrejas a gente está vivendo, né? Qual dessas? Ainda existe? Falando assim, ó, eu vou ver em que igreja eu vou ficar. Estão escolhendo. Eu estou procurando, eu vou ver se eu faço o favor de ficar na sua igreja. E quem faz favor aqui é Deus, meu amigo. Ele que faz o favor de nos receber. Você não faz favor nenhum de estar lá. Quem faz favor de nos receber lá é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas aí, é assim que é. Mas aí, vamos lá. Fabinho, você fala já. Só para você não perder. Pera aí. Mas aí, beleza. Nós já sabemos que é isso. Vem cá. E quando você vê alguém reclamando que o homem de Deus, vamos falar homem de Deus, né? O pastor da igreja, o líder, o presbítero, sei lá o quê, que o camarada estava em pecado, ou tinha coisas escondidas, ou teve escândalo. Será que você não para pensar como é que você chegou nesse lugar? E qual é a raiz? Quem é esse cara? De onde ele veio? Hein? Eu tenho um monte de igreja que o pastor dela se formou na faculdade, cara. Ele é pastor por causa da faculdade. Ele não tem chamado, ele só é inteligente. Ele conhece a Bíblia para pregar. Mas quando você conversa com o camarada, e ouve as coisas que ele fala, você fica assustado. Outro dia, um pastor, numa reunião com uma autoridade do município, ele tentou fechar outras igrejas, falando com o prefeito. Olha que a minha igreja tem isso e isso, está toda regularizada. E dezenas de pastores ali. O camarada tentou claramente induzir o prefeito a fechar as outras igrejas. Um pastor de uma igreja importante da cidade. Eu vi, na minha frente ele fez isso. E eu fiquei olhando para aquele camarada assim e vendo o diabo revelado nas palavras dele. Enquanto nossos irmãos lá atrás se reuniam nas catacumbas, se reunia num ambiente, insalubre, contaminado para poder servir a Jesus. O camarada tentou, deu uma carteirada, hein? Olha, não vou falar para não tomar um processo, mas naquele dia, meus olhos abriram. E eu falei assim, esse cara não é crente não, esse cara não conhece Jesus de verdade não, esse cara não entende a importância da igreja. Outro dia, pastor Fábio, eu vi um ímpio,
um ímpio aí, um filósofo muito conhecido no Brasil, o Pondé, num podcast, falando da importância dos evangélicos. Sim. Camarada não é crente, na verdade ele é ateu, pelo que sei, hein? Posso estar enganado aqui, mas ele é ateu. E ele falava no podcast da importância dos evangélicos e dos evangélicos insalubres, né? Que é esse cara que está na periferia, que não tem dinheiro, que não tem como fazer alguma coisa bem feita, e que é essa igreja que salva o Brasil. E não estou falando só de salvação, no sentido da salvação pela fé, não, de salvo para a eternidade com Cristo, não. Eu falo de salvar a nação, de qualidade de vida, de literalmente uma vida melhor, menos crime, menos droga, menos violência. Essa igreja é fundamental para o nosso país, para o mundo de hoje, né? E o camarada, um filósofo, falava dessa importância. Está aí gravado, você vai achar nas redes aí. E ele falava o quanto é importante. E eu vi um pastor, cara, de uma denominação reconhecida, tentar prejudicar abertamente. Foi na pandemia, viu? Outras igrejas, por conta da ideologia dele, do que ele pensa, a arrogância, a soberba. Nós sabemos que tem gente assim hoje, mas sabemos que tem a verdadeira igreja lá também, que está fazendo a obra de Deus poderosa na terra. Gente que muitas vezes não tem literalmente dinheiro para pagar a água e a luz do salãozinho que alugou, fazendo uma obra séria, poderosa. Algumas igrejas já mais estruturadas ensinando Bíblia assim, porque ainda tem ensino bíblico na sua igreja, Sim. meu amigo pastor Fábio, Com na certeza. sua, meu amigo pastor Adélcio, na minha. Igrejas, a maioria delas ainda preservam uma sala de aula com um professor lá ensinando a palavra de Deus. E aí? Né? E as pessoas buscando conforto. Quem é que está colocando a mão na sua cabeça, hein? Quem é que está colocando? Qual é? Eu digo, pastor, tem que ter pedigree, né? De onde que veio o cara? De onde ele veio? De onde ele veio? Sabe quem está ouvindo a história desse moço aqui, ó? História desse cara de sofrimento, de ler a Bíblia no meio do quintal, no meio das plantas, porque o pai não deixava ele ler Bíblia dentro de casa, literalmente com a vela na mão, há quase 50 anos atrás, porque aceitou Jesus e a família não aceitava. O pai literalmente violento. Depois esse cara se converteu, de verdade, morreu com Jesus, pai desse aí. Mas esse cara que põe a mão na cabeça do povo da igreja dele aí, esse sim, teve vida santa para contar. Tem vida santa para contar. Mas quem é? Quem são os líderes que estão hoje impondo as mãos e as pessoas escolhendo a igreja? Se o Espírito Santo nos conduzisse para a igreja, nós não teríamos mãos impuras sobre as nossas cabeças. Nós teríamos verdadeiros pastores, homens de Deus, bem casados, maridos de uma só mulher. Hoje o histórico dos pastores, quantos divórcios, tanta tragédia em cima dos púlpitos. Ah, pastor, mas isso não é possível? Meu filho, possível é um monte de coisa, mas não é o ideal. E vamos falar do ideal. A igreja é ideal. Nada contra, eu creio no poder de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas usando a vida de pessoas que já foram desfiguradas um dia. Mas não podemos deixar de ver os pastores que foram fiéis até o fim, que a vida inteira ali fiel. Pelo amor de Deus, irmãos, não se pode comparar. Não se pode comparar. Pastor Fábio, nós damos testemunho do ex-viciado, do ex-bandido, do ex-drogado. Isso é maravilhoso. Mas nós não damos bom testemunho do menino e da menina que cresceu na igreja, filho de crente, namorou, noivou e casou dentro da igreja, se casou direitinho, sem pisar na bola e criou uma boa família dentro da igreja, dando bom testemunho, trabalhando na obra e está com Jesus até hoje. Nós ainda falamos, esse aí não tem testemunho, esse não tem, esse nunca viveu o mundo, esse nunca conheceu o mundo. Então nós exaltamos o que foi escravo do diabo um dia e não exaltamos o que se guardou. Por isso que muitas vezes nós vemos nossos filhos querendo conhecer o mundo, querendo experimentar o mundo lá fora, porque não quer ser bobo a vida inteira. Então eu penso que a gente não sabe escolher muitas vezes, né? Somos vaidosos, por isso vamos para procurar dessa igreja aí, que nos escandaliza ver alguém procurando por ela muitas vezes, né? Abandonamos esta igreja
maravilhosa, que Fábio cita aqui, que ainda existe, graças a Deus, mas nós muitas vezes somos culpados disso. Nós deveríamos trazer para o testemunho dentro da igreja aqueles que se guardaram mais, que erraram menos, que se preservaram muito mais, que não foram mundanos o suficiente. Sabe aquela menina que teve um homem só a vida dela inteira e está até hoje casada com o mesmo cara? Aquele menino que sim, conheceu a namoradinha na igreja, casou com ela e está com ela até hoje. Que são esses homens aqui, ó. Que estão... Quantos anos está casado, Del? Ixi, mês que vem faz 87, faz 38 anos, né? 38 anos de casado. Você está cruzando, Fábio? Eu, dia 15 de dezembro, completa 35 anos de casado. E eu tenho 35 anos de casado. Com as mesmas esposas. Com a mesma esposa. Nunca traiu a mulher. Nunca. Nunca traiu a mulher. Nunca traí minha mulher. Isso aí. Não, eu oro isso, falo na minha igreja, eu oro isso. Hei de morrer casado com a mesma mulher. Hei de morrer sem nunca traí-la. E isso é só a minha obrigação. Isso é só a minha obrigação. Mas eu quero isso. É isso aí. E eles querem com esses caras. Tem muitos na igreja ainda como esses aqui, ó. Mas a gente não admira isso. Então a verdadeira igreja ainda está viva. Mas sim, nós estamos vivendo isso que Del falou hoje realmente. Um monte de gente fútil, procurando um evangelho fútil, fraco, que não é o verdadeiro evangelho. Sim. Ainda bem que nós ainda temos homens de Deus pela terra, pregando. Gente que está morrendo por amor a Cristo hoje, mas que a gente não fala. Talvez não dê tanto ibope, né? Nosso projeto aqui, pastor Fábio, é trazer esses homens que vão contar a história como estamos contando aqui hoje, que viveram a verdadeira igreja e estão vivendo ela. Fala aí, meu pastor. Nessa colocação, eu concordo com o gênero grau que o pastor Adelso coloca, porque Jesus mesmo disse, né? Que orai ao Senhor da Seara para que empurre, nesse original aí, você como conhecedor do hebraico, tá lá, empurre. Empurrar é como aquele cidadão que é jogado para fora, né? Os caras atiraram mesmo. Jonas disse, me atira no mar, não me atira não. Eles já, quando descobriram que era, atiraram ele no mar. Mas orai ao Senhor da Seara para que empurre trabalhadores para a Seara, né? Então, isso nós vemos uma negligência, e aí, lógico, não ausentamos isso, uma negligência, esse zelo pela palavra, pelo jejum, pela oração, pelo temor a Deus. Quando você falou no começo de jejum, até de forma errada, jejuava, mas era uma sinceridade tão grande, sede, era né? uma pureza tão grande que você vê, levantava Exagerava. 4 da manhã, ia dormir 11h30 da noite, quando chegava da escola da Lândia Batista, né? Chegava do São João, a antiga São João, hoje Lândia Batista, ia levantar no outro dia, ia dormir já era 00:30, ainda tinha que ler lá 2, 3 capítulos, ainda 5 capítulos de Timóteo, de Paulo, de Gênesis. Não dormia, né? Então, essa geração, pastor Hélio, pastor Adelso, e você que nos acompanha, uma coisa é certa, Jesus continua no trono. Glória a Deus. Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a palavra é a mesma para hoje. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu vou repetir de novo. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair ainda amanhã. E é Jesus que diz, orai. Então nós queremos hoje, está aqui alguns filhos teus, que não aparecem, filhos na fé, que estão aqui, que estão vendo um rastro de amor. Pedro, o escritor de Hebreus diz, não sabemos se é Paulo, se é apóstolo, não quero entrar, eu sei que é o Espírito Santo. Pois homens inspirados por Deus inspiraram o autor. Se é Paulo, se é Apolo, eu só sei que é o Espírito Santo. Diz que há uma nuvem de testemunha. Então, com todos os escândalos, porque hoje, eu costumo dizer na igreja, se eu errar, meus irmãos, se eu cumprir na vida de vocês, Deuteronômio 13, 1 e 2, que diz, se algum profeta, Deus dizendo, vou dizer, venha, vamos seguir outros deuses, não escute esse profeta, não siga ele. Então, porque pode ser, e aí está lá o texto, no original ou no nosso português, de repente, pode ser que Deus está testando vocês para ver se vocês iriam abandoná-lo. Ou seja, guarda os mandamentos, guarda os ensinos, guarda os maktub de Deus, que é o está escrito, porque uma vez cravado e gravado no nosso coração, sempre pela palavra, nós vamos continuar errando, mas nós vamos errar menos se nós atentarmos para a direção da palavra. Então dizer, queridos, que a decepção tem sido grande. Eu gosto daquela frase que quando alguém diz, eu estou saindo da igreja por causa de A, ou B ou C,
é porque talvez aquela pessoa entrou ali por causa de homens, mas quem entra por causa de Jesus, entendendo o sacrifício, a graça, o perdão de Jesus, não. Eu digo até hoje, diz isso para a igreja, meu compromisso, minha aliança é com a minha esposa, a única mulher na minha vida, só que tem um porém. Ela é em segundo plano, porque parece que é religiosidade. Não. Jesus tem que ser o primeiro. Não. O evangelho não muda. Não. Se aquele bem casa por amor de mim, se não abandonar, nós vamos entender que pode ser só religiosidade. Então, quero dizer, pastor Adelso, pastor Hélio, que é um prazer estarmos aqui, nesses 44 anos, caminhando para 45, daqui a 2, 3 meses, que Jesus nos alcançou. Quantas vidas, eu venho de uma família onde o meu cunhado disse, olha, eu te respeito muito, eu vejo a tua fé, mas eu creio que o homem é da origem da teoria de Darwin, né? O homem é descendente do macaco. Eu disse para ele, um dia o meu Deus vai te demonstrar que você estava errado e que ele é Deus. E aí, o pastor Adelso está aqui, estava comigo lá, nós começamos toda sexta-feira ir para o Monte Mogi, popular Parque Municipal, né? Que hoje é mais conhecido como Pico do Urubu. E nós começamos a oração, e eu levava uma peça de roupa meus familiares, e nós orávamos. E nasceu meu sobrinho, nasceu com a rótula do joelho, em vez de virar normal para trás assim, a perna para trás, a dele virava para frente, ficava pé e mãozinha, tudo junto. E nós passamos todas as sextas-feiras. No 13º dia, quando a minha mãe e a minha irmã foi no hospital para tentar tirar aquele gesso, que era só para não atrofiar, quando foi cortar o gesso, para colocar um outro gesso, a cada 30 dias tinha que trocar, a perna do meu sobrinho chamado Rafael, que significa Deus é um Deus que cura, né? A perna do Rafael estava perfeita como a minha e a sua. Então, são esse legado, esse rastro, essa fé, convicção, não importa a diversidade. O Senhor não prometeu alívios imediatos, o Senhor prometeu verdades eternas. E essa palavra ninguém anula, porque ela é fiel. Glória a Deus. Quero agradecer os meus amigos, meus irmãos, Del, Fábio, por terem vindo aqui conosco, viu? Querido, e dizer que estarão conosco aqui outras vezes, se Deus quiser, em nome de Jesus, viu? Pra gente desenrolar. Aí sim, a partir de aqui, tudo aquilo que Deus tem nos dado, os testemunhos, os milagres, a história das igrejas, né? E eu agradeço de coração, de peito cheio aqui, pastor Adelso, pastor Fábio. Dá um tchau aí, meu amigo. Tchau. Aí. Pastor Fábio. Pastor Hélio, Deus abençoe. Eu pensei que o nosso apóstolo aqui do Jardim Juliana ia falar mais algo ainda nesse sentido. Dizer que é um prazer que nós possamos entender o que diz Coríntios 9, do 25 ao 27, para que depois de pregando a muitos, nós mesmos sejamos achados desqualificados, né? Amém. Quero entender que o pastor Adelso, essa forma dele brincando, dizer que ganhou um fone, né? Mas dizer que nós devemos as nossas vidas um ao outro, né? Foi por causa de amigos leais, pessoas, eu sou grato a Deus, sou grato ao Espírito Santo, aos nossos pais na fé, que é o mesmo pai na fé. Eu e o pastor Hélio, nós já viemos desde a chácara, né? Essa graça nos alcançou. Então dizer, pastor Hélio, a palavra não vai cair por terra sem fazer o que Deus disse. Então, esse é o nosso chamado. Nossa aliança não é com uma placa, Assembleia Presbiteriana, Batista, Quadrangular, não. Nossa aliança é amarmos onde Deus nos fez nascer, mas o nosso compromisso é com o reino. E o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero declarar para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram, aonde for sair nas redes sociais, né? Aonde for sair, quero que saiba que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e na pessoa que não nos deixou órfão, Ele está conosco, que é o Espírito Santo. Deus abençoe sua casa, sua família. E o Brasil tem jeito, e o jeito é Jesus Cristo. Glória a Deus. Além de agradecer aos nossos pastores, quero agradecer a todos que acompanharem, né, esse projeto, né, o Pó de Casa, e eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E aos meninos que estão aqui, né? A Wesley, que trabalhou na montagem de iluminação, mas hoje aqui, que ralou a tarde toda, estão batalhando nosso menino Jesus aqui, na técnica, e Igor e Everton aí no apoio, né, para fazer isso aqui acontecer. Que Deus abençoe vocês, viu? Estou muito feliz. Grava aí, guarda aí que a gente estava desde o começo em nome de Jesus, amém?
e vamos trazer muita gente aqui. Já temos convidado de peso para daqui uns dias. Hoje um camarada maravilhoso, vou contar para vocês depois. Pediu para nós trazermos ele aqui, né? E eu acho que vai ser fantástico, né? Então nós vamos atrás e fiquem felizes, abençoados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Até o próximo Pó de Casa. Deus abençoe.